Bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé e você podia estar aí falando, mas será que hoje não vai ter Mulheres de Fé? Já não tivemos ontem? Será que eu entendi errado? A gente começou aqui esse Mulheres de Fé atrasadas, porque hoje eu tive escola de embaixadoras, vocês sabem, né? Que eu treino as lideranças do Mulheres de Fé antes da nossa live e atrasou hoje porque a palavra era densa, tinha muita coisa e atrasou a nossa escola. Mas eu vou pedir ajuda para você que chegou aqui, que ficou esperando, que você possa mandar os seus aviãozinhos, porque muita gente já desistiu, achou que não tava tendo live e falou, bom, então acho que não vai ter hoje e foi fazer os seus afazeres ou tá olhando aí, passando o dedinho aí, olhando para outros instas, assistindo outras coisas. Então eu vou pedir ajuda para você, já que atrasou hoje, que você possa mandar os seus aviãozinhos para avisar as pessoas que começou, que a gente tá aqui, né? E a gente vai ter uma live menor hoje, até 8h30, mas que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Então, vou pedir para você, manda o quantos aviõezinhos você puder, para que o nosso atraso não seja um motivo de alguém não receber o que Deus hoje preparou para cada uma de nós. Que você possa colocar o teu coração na presença de Deus nessa manhã, que você tenha alegria em estar aqui pertinho dele. Que você possa dizer, bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo aqui. Que você possa receber de Deus nessa manhã o cuidado dele. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei. Que você possa colocar aqui diante do Senhor hoje, nessa manhã, todos os seus pesos, todo o seu cansaço. Que você possa falar com Ele nessa manhã, Senhor, recebe tudo isso. Recebe tudo isso. Vem trazer nessa manhã um fôlego novo, um ânimo novo, uma alegria nova. Começa a pedir para que você possa, nessa meia horinha que você vai estar aqui, receber algo precioso da parte de Deus. Precioso da parte de Deus. Coloca todas as intenções do teu coração. E principalmente, que você possa viver, nesse momento, um pouquinho de colo de Deus para você. Que você possa lembrar que, independente das circunstâncias, o Senhor está com você. Independente de onde você pode ir e do que você está vivendo, Ele está dizendo, eu te abrigo. Eu te abrigo. Experimenta descansar no colo do Pai nessa manhã. Fala com Ele. Permita acalmar a tua agitação e descansar nos braços do Pai. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Conta isso pra tua alma. Ele nunca te deixou. Sabe o que é isso? É nunca. É nunca. Você nunca esteve sozinha. Você não vai passar por essa sozinha. Ele está com você. Ele está com você. Tá difícil? Ele está com você. Ontem mesmo eu tava falando isso com uma mulher de fé, de que a gente ia estar junto até na fornalha, e o Jesusão ia entrar com a gente, ia dançar
na fornalha. E a gente ia sair de lá cheirando Tânia Bulhões, Carolina Herrera. Porque assim é com o Senhor. Não ouse ir sozinha. Não faça sozinha. Mas se Ele tiver, pode se alegrar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Quais têm sido as suas preocupações? Quais têm sido as suas dores? Ouse descansar no colo de Deus. Ouse descansar. Você pode agora correr para o abraço do Pai? A gente está sempre correndo, indo para algum lugar, fazendo alguma coisa, mas nesse momento, Deus está aí de braço aberto falando: você pode deitar 5 minutinhos aqui no meu colo? Você pode ficar aqui olhando os meus olhos? Você pode receber vida de Deus para te encher para esse dia e para tudo que você vai viver. Não adianta sair correndo com o carro sem colocar combustível. A velocidade só vai queimar o resto do que você tem. Encha-se dele. Encha-se dele. Começa a se encher da presença de Deus nessa manhã. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Talvez você virou controladora, mega eficiente, porque você achava que ninguém ia fazer. Talvez você tenha até repetido isso pra você. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Quantas vezes a gente fala isso? Quero ver quando eu não estiver mais aqui. Talvez você tenha puxado pra você, porque você ainda não experimentou esse amor mais seguro do mundo. Ele não vem hoje e vai embora amanhã. Ele não fala hoje e amanhã ele muda de ideia. Talvez você tenha se tornado alguém extremamente controladora, porque você não aprendeu a confiar. Porque as coisas eram instáveis demais para você. Posso te contar uma coisa? Pessoas são instáveis, mas não o Senhor. Ele não mudou. Ele tá falando: vem nesse único lugar que não muda. Permita sentir esse amor seguro. Permita descansar na graça do amor de Deus. Não importa onde você estiver, é nos braços de Deus que você vai encontrar o abrigo, o cuidado que você precisa. Existe um salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Eu quero que você possa saber, né? Que você tem um lugar. Que você tem um lugar. Que você tem um lugar para estar. Que você tem um lugar para ficar. E ali é o lugar onde você vai descansar. E ali é o lugar onde podem cair
1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Presta atenção. Ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Você já imaginou Deus falando assim, vai lá. Hoje a Elaine tá saindo? Por favor, anjos na frente dela, guardando o carro, atrás dela. Anjos, por favor. Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. Mas presta atenção. A gente muitas vezes quer viver realidades sem estar no lugar que essas realidades acontecem. Você pode agora receber chuva se você não está onde está chovendo? Não, gente, simples assim. Se você estiver no Japão agora, não tem sol, tá bom? Não tem como você receber o calor do sol se você está no Japão agora. Então, o que eu quero dizer é que esse salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, muitas vezes você não parou para habitar no esconderijo do Altíssimo. Você não foi escondido, você não tá lá para ser escondido pelas asas dele. E aí você fala, mas eu tô vivendo turbulência, mas a coisa não tá assim. Viu? Falou que ia cair 10.000 à minha direita, só eu caí 1000 vezes. Mas viu, você tá lá? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a importância de descansar nos braços do Pai. A importância de descansar nos braços do Pai. Chegou julho, a gente já passou da metade do ano. E os seres humanos têm uma coisa incrível. A gente aprendeu que é importante fazer pausas. É importante a gente ter descanso. Você dorme à noite. Você pausa. Mas nós temos vivido num tempo que tem desfeito essa realidade. E parece que você não pode parar. Tanto que você dorme com o seu celular ligado. Às vezes apitando notificação. Você não pode descansar. Cada vez você tem parado menos para descansar. Você tá ali para hoje poder viver algo de descanso. E não, aí você tem ciricutico que tem que resolver milhões de coisas. Tem que arrumar milhões de coisas. Entendeu? Principalmente nós mulheres, nós temos uma agitação interior que não pode descansar. Não pode ter abrigo. É como se você tivesse que estar o tempo inteiro na lida, na guerra. Quando está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe um esconderijo para nós. Existe um lugar para a gente reabastecer as nossas forças. Muita gente está vivendo momentos de desistência. Um cansaço tão grande que pensa em desistir. E aí já não vê prazer no trabalho, já começa a questionar o próprio lugar no casamento, começa a pensar em abandonar tudo. Eu quero te contar que hoje, burnout, né? Que é essa doença pela exaustão, que começa a ter sintomas muito parecidos com depressão. Mas é porque você rompeu a corda. Porque você não parou para descansar. Porque você não respeitou esse lugar de descanso. Porque no fundo, a gente vai ver que você só pode descansar se você entender que tem um lugar e alguém cuidando de você. Se você não acha que tem um lugar e alguém cuidando de você, não dá para descansar, é muito perigoso. Por isso, só descansa quem tem fé. Presta atenção no que eu tô falando. Se você precisa estar o tempo inteiro no controle, se você precisa o tempo inteiro estar exercitando, fazer, você não acredita que tem alguém cuidando de você. Talvez até pelas suas experiências, desde a sua infância, que você sentiu que você precisava tomar as rédeas, que você tinha que fazer. Mas eu quero te contar que se você é uma mulher de fé, Deus está dizendo, ei, vem para o meu esconderijo. Eu te abrigo. Eu dou ordem aos anjos a seu respeito.
Não importa onde você estiver, você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque você está debaixo da minha asa. Entende? É igual você sair no meio de uma briga abraçado com o Mike Tyson. Você acha que vai acontecer alguma coisa com você? Não, minha filha, você tá com o Mike Tyson. Agora, se você não tá com medo quando você tá com o Mike Tyson, por que você não recebe esse cuidado de Deus? Então, eu quero falar sobre 3 perigos quando você não descansa. Quando você não descansa. O primeiro grande perigo é que você pode desistir de coisas achando que elas não são pra você. Quando você só tá cansado. Não é que você precisa desistir, você só precisa descansar. Tem um monte de coisa que você tá pensando em desistir que não é sobre desistir, é descansar e voltar pra esse lugar. Isso aconteceu com Elias. Elias estava tão exausto, físico e emocionalmente. Quando a rainha, ela pede a cabeça de Elias, ele foge. E aí ele pensa em desistir. Ele pede para Deus tirar a vida dele. Ele fala, eu nem nasci para isso. Porque quando você tá nesse lugar de exaustão, você não quer mais nada. Você não quer mais nada. Então você tá num cansaço tão grande. Você tá num pavor tão grande. Existe uma sobrecarga tão grande, física, emocional, que você quer desistir. E sabe o que Deus faz nessa hora? Ele abriga Elias. Ele não fala assim, que horror, Elias. Vai lá. Não, 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 não. Ele cuida de Elias. Faz pão para Elias. Alimenta Elias. Deixa Elias dormir. Depois acorda e alimenta Elias. Elias, então, é cuidado por Deus. E depois, ele acorda e Deus fala, então bora, Elias, que aqui não é o seu lugar, esse é só um refúgio. Agora vai. E Elias depois anda 40 dias e 40 noites. Se você não para descansar, se você não se deixa ser cuidado por Deus, talvez você pare a sua caminhada quando você só precisava de um pit stop para chegar mais longe ainda. Então, o primeiro risco que acontece quando você não descansa é que você pode desistir quando você só precisava descansar. E tem muitas coisas preciosas aí dentro que não é para desistir. Mas nós precisamos nos render e permitir ser cuidadas. Você pode se permitir ser cuidada por Deus? Você pode, mas às vezes você não para. Você tá lá, você só precisa ficar fazendo. Você botou na tua cabeça que você tem que estar no controle de tudo que você precisa fazer, tu viu? Vai pra Ele, corre pra Ele. E deixa Deus cuidar de você. A segunda coisa que a gente corre o risco quando a gente tá cansado é não compreender o que vale mais. E aí, a gente jogar fora o que é mais precioso em troca do que a gente precisa naquele momento. Então, o primeiro risco é a gente desistir quando a gente só precisava descansar. Às vezes você está desistindo de um trabalho, quando você só precisava descansar. Às vezes você está desistindo de um casamento, quando você só precisava descansar. Às vezes eu recebo pessoas e eu falo isso pra ela, agora não é hora de você tomar decisão nenhuma, porque toda decisão que você for tomar é fuga. Você não está na condição de escolher. Você precisa primeiro se reabastecer, para depois estar na condição de escolher. Senão, é fuga. E fuga, não estamos no nosso melhor. Então a gente muitas vezes quer fugir. Quando a gente só precisa se reabastecer. E aí a gente vai poder decidir e fazer isso com interesse. A segunda coisa é que quando você está muito cansado, você joga fora o que é mais importante por uma necessidade imediata. Você perde o senso do que importa porque você só precisa. Você foi andando tanto nesse limite. Eu tenho uma frase que eu repito muito em todas as palestras que eu dou, em todos os lugares que eu vou, que é: não dê o seu máximo
Dê o seu melhor. E talvez você tenha já me ouvido falar isso. Não dê o seu máximo, dê o seu melhor. Porque quando você tá no máximo, você não tá... Quando um carro tá no máximo da velocidade dele, ele não tá no melhor da economia de combustível, ele não tá no melhor da estabilidade, ele não tá no melhor. Máximo é só para curtos tiros. Mas nós vivemos numa sociedade que você tem que estar no máximo o tempo inteiro. Você tem que estar no máximo da mãe, você tem que ser a super mãe, você tá no máximo do seu trabalho, você tá no máximo de tudo. Mas eu quero te contar que máximo é um antes de estourar. Um antes de estourar. E o que vai acontecer é que no minuto seguinte você vai ser a pior mãe. Quando você tá sendo o máximo, você vai ser a pior no minuto seguinte. Porque você vai desistir, porque você vai jogar a toalha, porque você vai... Entendeu? Estar no seu melhor é você sempre poder melhorar, você sempre poder crescer. Se você estiver no máximo de um exercício, no minuto seguinte você não vai conseguir mais fazer, porque você vai se lesionar. Mas se você estiver no seu melhor, você sempre vai aumentar, crescer, desenvolver. Não dê o seu máximo, dê o seu melhor. Esaú resolveu dar o máximo dele. Esaú resolveu dar o máximo dele. E a Bíblia conta que Esaú chegou muito cansado. Exausto. E aí ele pede para Jacó. Ele pede para Jacó um ensopado. Ele tá exausto. E aí Jacó fala para ele, então me vende a sua primogenitura, né? Então recebiam todas as bênçãos, toda a herança. O herdeiro das bênçãos e dos bens, de tudo, era o primeiro filho, né? Era o primeiro filho. E Esaú e Jacó, gêmeos, nasceram ali, né? Nasceram e um segurando no pé do outro, mas Esaú nasceu primeiro. Ele era o primogênito. Esaú nasceu primeiro. E quando Esaú chega exausto ali, e aí ele fala, me dá um prato de comida. Jacó fala, me vende a sua primogenitura. Sabe o que ele fala? De que me importa a primogenitura se eu já estou exausto? Vou morrer aqui de fome, de cansaço? Claro, fica para você. Presta atenção. Quando você está cansado, você não sabe distinguir o que importa mais. Porque você está sendo movido por uma necessidade e não pelo que vale. Então, quando a gente chega num grau de exaustão, você pode estar jogando fora coisas valiosas por vivências imediatas. Quando você está exausto, você não consegue distinguir o que realmente vale a pena. Você só quer se livrar daquela sensação. Você só quer sair daquele lugar. Então você joga fora coisas preciosas. Sabe aquela fala que você não precisava falar, mas você fala porque você está estourado já, cansado. E aí você fala. Sabe aquilo que você fala, mas também nem me importa, de que adianta isso? Eu sou tão sozinho, você perde a tua possibilidade de distinguir as coisas. A neurociência diz que é quando você dorme, quando você descansa, quando você dorme, quando você descansa, é que há uma reciclagem do lixo da energia que você tem. A nossa energia, então rapidinho, a nossa energia do nosso corpo se chama ATP. E toda energia gera resíduo, tá bom? Então você gera resíduo também. São toxinas. Enquanto você dorme, na primeira fase do sono, essas toxinas, elas passam por um lugar de reciclagem. Olha que precioso que é o nosso corpo, passa por um lugar de reciclagem. Na segunda parte do sono é que há ali as multiplicações cerebrais. E aí, por isso que se você não descansa, inclusive você pode ter muitas doenças que vão alterar ali o seu funcionamento. Por quê? Porque a toxina entra na parte, ela não foi eliminada. Então ela entra na parte da multiplicação das células. Ali a gente faz um monte de doenças que mudam a tua genética, assim como um câncer, porque você não pôde descansar. Câncer é só uma delas. Mas presta atenção. O que a gente precisa compreender?
Se você não descansa, você não consegue reciclar. E aí o lixo fica misturado e você não consegue distinguir o que importa mais. Então, esse é o segundo grande perigo. O primeiro perigo é desistir quando você precisava descansar. O segundo é você não consegue distinguir as coisas que importam, porque o lixo fica misturado. E o terceiro é você não consegue usufruir. Você pode estar num lugar lindo, naquela viagem que você esperou, mas se você está cansado, filho, você não consegue aproveitar. Você não consegue aproveitar do que tinha lá. Sabe, Deus nos fez o homem no 6º dia. E o 7º dia era o dia do quê? De botar tudo no lugar? Do descanso. O 7º dia era o dia do descanso. Mas acabou de ser feito, já tá cansado? Não, é o descanso de usufruir algo que a gente tem desaprendido. Você vai lá, prepara aquele jantar, mas você nem sente gosto porque você tá tão cansado. Sabe ceia de Natal? Todo mundo trabalhou tanto, bota a mesa que daí todo mundo assim, ó, já tá morto. Na hora que era hora de eu trocar, de eu poder aproveitar, de eu degustar, nem sinto gosto porque eu tô exausto. Quando você tá cansado, você não usufrui, você não sente o gosto das coisas. Você tá ali podendo partilhar com teu filho, com teu esposo, você tá ali podendo usufruir das coisas que Deus te deu, mas você não consegue, porque você tá exausto. Quando nós estamos cansados, nós não conseguimos usufruir daquilo que a gente tem. A gente fica sempre, o tempo todo, em estado de alerta. E aí você não consegue aproveitar. E Deus quer que você usufrua. Deus quer que você usufrua. Eliseu, ele estava tomando a sua xícara de chá. E de repente o seu discípulo veio e falou, viu, você não está preocupado? Você vai ficar aí tomando essa xícara de chá? Tem exército vindo ao nosso encontro e você está aí fazendo nada? E ele fala, Senhor, abre a visão desse seu servo para que ele veja. E aí o servo olha e enxerga uma cavalaria de guerra. Uma cavalaria de guerra muito maior de anjos do que aquele exército que estava vindo. E a Bíblia diz que uma nuvem tomou conta daquele exército e eles se perderam. E nada aconteceu com Eliseu e com seu discípulo. A gente só vai poder usufruir da nossa xícara de chá. A gente só vai poder usufruir do que a gente está vivendo se você conseguir entender que existe uma cavalaria de anjos por você. De que você não precisa estar no controle de tudo. Deus manda ordem aos anjos a seu respeito, mas aonde você está? No colo dele, na vontade dele, no abrigo dele. Então hoje eu quero te convidar a você compreender a importância de você descansar nos braços do Pai. De que há um lugar para você. Um lugar onde você vai reabastecer a sua energia, a sua missão. Você vai reabastecer e o próprio Deus vai cuidar de você. Um lugar onde você vai ter de novo clareza das coisas que realmente importam para você. Você está negociando tempo que vale tão mais do que dinheiro. Tempo não volta. Você está negociando coisas preciosas suas, porque o lixo está misturado, você não está conseguindo discernir. As coisas boas já estão diante de você, mas você não está conseguindo nem usufruir. Então, que você possa ousar nessa semana, nesse julho que está começando, nesse friozinho, degustar o descanso em Deus. E só descansa em Deus quem confia que tem um Deus cuidando. Não é desistir das coisas e falar, cuida aí, Deus. Não é sobre isso. É sobre ser cuidado, porque depois você vai voltar para a missão. Ele fala, volta, Elias, porque esse é o seu lugar. Volta. Entendeu?
Que você não perca a bênção. Que você não jogue fora as coisas que realmente importam. Mas que você se permita. Eu gosto de uma frase que diz: às vezes a coisa mais produtiva que nós podemos fazer é descansar. Quando nós descansamos, nós reciclamos o lixo que tem dentro de nós. Quando nós descansamos, nós nos reabastecemos. O seu celular funciona sem recarregar? O seu carro anda sem abastecer? Por que você acha que você vai dar conta de ficar correndo sem abastecimento? Então hoje Deus te chama. Vem descansar. Não é em qualquer lugar, é nos meus braços. Tem um colo de pai para você descansar. Que você ouse ter fé para descansar. Jesus dormiu no barco. E não dormiu porque ele estava desatento. Não dormiu porque ele estava abandonando o que estava acontecendo. Não dormiu porque ele não achava importante. Ele dormiu porque ele sabia quem sustentava o barco. Se Jesus pegou o travesseirinho dele e pôde descansar porque sabia quem sustentava o barco, ele está no teu barco. Pega seu travesseiro e descansa. Para de querer lutar tudo com a tua força. Deixa Deus sentar no lugar de Deus e comece a usufruir. Sabe? Tomar um banho e sentir a água caindo em você. Sentir o gosto da comida que você preparou com amor. Sentar e olhar para os teus filhos. A Gabriela fala assim: mamãe, olha para mim. Sentar e olhar e admirar. O tempo corrido faz com que você nem perceba que você está nele. Nem aproveite. E nem se reabasteça da própria vivência que tem. Você não vai estar apto para continuar, para tomar decisões e nem para aproveitar. Então, ouse descansar nos braços do Pai. Que você tenha uma semana de descanso. Fernanda, mas com tanta coisa para fazer, tira 5 minutinhos. Pode deitar no teu quarto de guerra e dormir lá. Eu fiz isso muitas vezes. Pode dizer: Senhor, eu preciso estar no teu esconderijo. No teu esconderijo. Permita-se usufruir de cada detalhe. Sabe esse sol? Vai lá e sente o calorzinho do sol. Olha para o sorriso das pessoas que você ama. Aproveita isso. Sente gosto da vida. Sabe? Não negocia o mais importante. Mas que você possa ter uma semana cheia de fé. No livro 7 Passos para Crescer na Fé, tem um capítulo que fala que um grande passo da fé é o descanso. Porque você pode saber quem está no controle. Um grande passo da fé é o descanso. É poder se render nos braços do Pai. Dê esse passo de fé essa semana. Descanse. E descanse. Permita-se. Tá bom? Senhor, obrigada por essa manhã. Nós queremos descansar em Ti. Nós queremos nos alegrar por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos confiar em Ti. Nós queremos estar nesse lugar que é o Teu esconderijo. O esconderijo do Altíssimo. Nós não queremos ficar de peito aberto, Senhor, apenas apanhando sozinhas, lutando sozinhas. Não, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cavalarias de guerra, que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito e nós queremos habitar nesse lugar. Nós queremos, Senhor, pegar o travesseiro da fé e saber que o Senhor cuida de cada detalhe. E que o Senhor nos impulsionará, nos direcionará e nos fará aproveitar o all inclusive que o Senhor preparou para nós. Obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana, que você exercite descansar no Senhor. Muito da alegria e do brilho que foi embora. Ontem eu fiz um story no meu Instagram, muito da alegria e do brilho que foi embora. É canseira. Permita-se descansar e se reabastecer. Um beijo grande. Até quarta-feira.